Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. É o programa número 56. Continuamos a ver em direto no Facebook, em diferido na televisão independente de Moçambique, às quintas e domingo, às 21h30. E também no YouTube e no website do Savana, www.savana.co.mz. Pode descarregar o programa para vê-lo bem sentadinho aí em casa. Boa noite, Fernando Lima. Sei que está sempre bem disposto nestes 56 programas. Nunca ouvi mal disposto. Então vamos direto ao seu facto de semana. Crise na construção civil. Um setor que outrora era catalisador-chave da economia moçambicana. Tem sido o catalisador-chave. Foi, nos últimos anos, uma das manchetes internacionais, nomeadamente as imagens de televisão e as próprias fotografias dos grandes arranha-céus que foram construídos, sobretudo aqui em Maputo. De qualquer forma, e como resultado da presente crise económica, também há uma grave crise no setor da construção civil, e quem nos diz isso é o próprio setor, este setor específico na Confederação das Empresas Moçambicanas, a CTA, que esta semana realizou um encontro para debater os problemas do setor. E os números falam por si. De 5.000 empresas existentes no setor, considera-se que um quinto destas empresas está falido, está em condições de falência, e que 20% destas empresas já fecharam as suas portas. Isto podemos, portanto, imaginar os impactos e as repercussões que isto tem, por exemplo, sobre mão de obra, uma vez que o setor da construção civil é tradicionalmente um setor de mão de obra intensiva, utiliza muita mão de obra, é responsável também pela atração de muita gente às cidades, uma vez que a construção civil utiliza também muita mão de obra não qualificada. Portanto, uma crise neste setor significa muito menos rendimento para famílias pobres em Moçambique e, nomeadamente, em Maputo, onde se verificou este grande boom da construção civil. O setor cresceu em 2015 12%, baixou para 1,1% em 2016, para ter um pequeno avanço em 2017, nomeadamente um crescimento de 4,6%. De qualquer forma, é um setor em crise e, entre as razões para esta crise, isto tem a ver com os cortes que tem havido no orçamento do Estado, investimentos públicos também privados. Os investimentos públicos que diminuíram drasticamente, o problema dos pagamentos às empresas, nomeadamente por parte do Estado, o reembolso do IVA. Portanto, são todas elas Há alguma ligação que podemos fazer com as chamadas dívidas escondidas? Claro, porque foram as dívidas escondidas que cortaram créditos a Moçambique, que por sua vez originaram não só os constrangimentos em relação ao Orçamento de Estado e também investimentos externos em termos de projetos para o setor, por exemplo, de infraestruturas, nomeadamente estradas, pontes e outras obras de grande envergadura. Basta ver que aqui na zona de Maputo temos a barragem de Moamba-Major interrompida, temos uma proposta de melhoramento da rede de abastecimento de água à cidade de Maputo. Neste momento há canalização já estabelecida entre a Curumana e Maputo. Não há estação de bombagem, e não há estação de bombagem porque não há dinheiro para
para fazer funcionar para montar e fazer funcionar esta estação de bombagem, para além da estação de tratamento de água. Portanto, há infraestruturas que têm sérios impactos diretos sobre a vida das populações que têm sido prejudicados por esta crise, pela falta de entrada de divisas externas, de investimentos, de projetos, de donativos que faziam funcionar ou eram complementos importantes à economia de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema. Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o chefe da diplomacia russa, esteve em Maputo, está num périplo por países africanos que leva a Angola, Namíbia, Etiópia e Zimbábue. Como é que lê esta visita de Lavrov? Pode ser visto como o reposicionamento da Rússia após o enfraquecimento das relações diplomáticas e econômicas depois do colapso da União Soviética e do bloco comunista. É preciso lembrar que Moçambique foi um importante parceiro estratégico da União Soviética durante a Guerra Fria. Como é que lê esta visita? Pode ser visto como tal. Em princípio, ambos os lados, e falando em privado, não atribuíram particular importância a esta visita. De qualquer forma, se Moçambique não fosse importante, não teria sido incluído neste périplo, assim como, por exemplo, neste momento também está ou esteve em África o secretário de Estado norte-americano, e Moçambique nunca esteve previsto como paragem de Rex Tillerson, não obstante no passado e enquanto homem de negócios ter estado em Moçambique. Mas é sintomático que Lavrov vem à África e logo no dia seguinte o Rex Tillerson também vem para a África, mas não incluiu Moçambique. Absolutamente. E é importante essa visita do secretário de Estado norte-americano à África, uma vez que há esta desconfiança de que a atual administração não tem qualquer papel particular para o continente africano. Já se disse mesmo da administração Bush e, ironicamente, na administração Bush foram aprovados projetos de grande relevância para o continente africano, alguns dos quais se mantêm e que têm a ver, por exemplo, com o apoio à pandemia do século, portanto, o combate ao vírus do HIV-Sida, toda a questão do Fundo Global, que também inclui o apoio à dissipação da malária e da tuberculose, conjuntamente com o vírus do HIV-Sida. De qualquer forma, e em relação a Lavrov e à União Soviética, é normal e é natural que quer Moçambique, quer a Rússia procurem restabelecer, não diria um posicionamento estratégico e uma relação estratégica com Moçambique, porque isso não foi definido como tal, e claramente Moçambique hoje posiciona-se muito mais próximo dos chamados BRICS, nomeadamente a Índia, o Brasil, a África do Sul, a própria China, e nesta componente a Rússia parece o parente mais pobre. No passado recente, a questão da dívida de Moçambique à Rússia, contraída no tempo da União Soviética e, sobretudo, muito dependente da componente militar, foi uma das razões de algum atrito nos relacionamentos entre a Rússia e Moçambique. Aparentemente, esta questão está ultrapassada. Neste momento, segundo as autoridades russas, a dívida está em 140 milhões de dólares. Foi perdoada em 90%.
e foi transformado 40 milhões de dólares para a PMA. Exatamente. E uma parte dessa dívida, inclusivamente, foi transformada de forma criativa, uma vez que vai ser utilizada em programas de apoio às escolas moçambicanas. Portanto, tudo que for despendido nesses programas, e aparentemente isto está a ser despendido pelo governo moçambicano, serve como abate da dívida de Moçambique. Portanto, isto, de alguma forma, é uma contribuição indireta da própria Rússia ao Programa Mundial da Alimentação, o que foi saudado pelas Nações Unidas. Não me dê dinheiro diretamente, dá alimentos aqui. Exatamente. Bem, tem sido utilizado por outros programas, inclusivamente na questão da dívida, transformar a dívida em títulos, transformar a dívida em oportunidades de investimento para o setor privado, noutras fórmulas que têm sido usadas para a resolução do problema da dívida. De qualquer forma, e a minha interpretação é que isto não tem a ver diretamente com a visita de Sergei Lavrov a Maputo. Foram esclarecidas, ou foram, pelo menos, dada proeminência a duas questões extremamente importantes. Uma, o facto de, aparentemente, não está posta em causa a cooperação entre dois gigantes da indústria petrolífera, nomeadamente a ExxonMobil e a Rosneft, que concorreram conjuntamente em alguns blocos de exploração de petróleo ao longo da costa. O próprio Lavrov diz que espera que questões políticas não interfiram neste negócio. Exatamente, uma vez que os Estados Unidos já haviam anunciado que iriam se retirar por causa das sanções. Sim, porque, portanto, os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia decorrentes da ocupação unilateral da Crimeia, uma parte da Ucrânia, há alguns anos atrás. Por outro lado, e mais surpreendentemente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique também disse que, ou sugeriu, que a questão da dívida de Moçambique ao VTB, portanto o VTB é um dos bancos envolvidos nas chamadas dívidas ocultas, que este problema estava a ser resolvido e que agora havia questões técnicas a acertar. Essa é uma saída. Bem, a questão que se coloca de imediato é, de onde vai sair o até agora, não, mesmo antes disso, até agora não há nenhuma declaração da direção do VTB, não há nenhuma declaração do FMI, não há nenhuma declaração das grandes agências de notação financeira em relação a esta declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. Portanto, é preciso explorar um pouco mais em que ponto estão estas questões, nomeadamente quando o Ministro da Economia e Finanças de Moçambique se deslocar a Londres para um encontro com os credores. Portanto, é uma declaração positiva, mas carece de outras informações complementares. Fernando Lima, vamos ao outro tema que veio com o comunicado do Conselho Executivo do FMI. No seu relatório, considera que a economia de Moçambique enfrenta desafios difíceis e desequilíbrios macroeconômicos continuam a crescer. Isto não está em contraste com o tom triunfalista de Rogério Santamé? Sim e não. E voltamos ao mesmo debate da semana passada. Está em contradição com a comunicação triunfalista de Rogério Sandamela. Não está em contradição com todas as explicações e a depuração dos diferentes elementos e das diferentes componentes
da economia de Moçambique e a gestão dessas componentes em tempo de crise. O que é que sobrou para o governador do Banco Central? Sobrou a questão cambial e a questão da inflação. Mas quer o governador Zandamela, quer o próprio FMI, colocam grandes pontos de interrogação na manutenção da inflação nestes valores baixos, uma vez que não se prevê um crescimento em termos de economia real. Há, ao contrário, uma previsão de estagnação. Há uma previsão de estagnação em relação ao investimento externo e, por outro lado, uma grande pressão sobre a própria taxa de câmbio, nomeadamente por causa do efeito do RAND sobre a economia de Moçambique. Inclusivamente, esta semana, uma das agências de análise de risco veio dizer que, eventualmente, o dólar poderá fechar o ano nos 64 meticais. E, de facto, o dólar tem sido comercializado na praça moçambicana muito próximo dos 63 meticais, quando, no final do ano passado, estava nos 60 meticais. Portanto, eventualmente, não teremos teremos um dólar mais caro, e o RAND já está em patamares insuportáveis, ou seja, o RAND está nos 5.5, eu não me lembro, nos tempos mais recentes, de um RAND tão forte, e a ideia é Isso são problemas para nós, que claramente. Portanto, deste ponto de vista, o FMI e os próprios recados, chamemos-lhe recados, de Rogério Zandamela, não andam longe, ou seja, estão muito próximos. Em relação à banca, há todos os problemas que já aqui analisámos, nomeadamente a exposição da banca moçambicana às dívidas escondidas, a exposição da banca a grandes créditos às empresas do setor público que estão altamente endividadas, e ainda esta semana tivemos as evidências em relação à Companhia Aérea Nacional, a evidência de que os bancos não têm mais moeda externa e, portanto, têm estado dependentes do Banco Central em relação à moeda externa. Portanto, este efeito conjugado com as altas taxas de juros, não obstante uma das taxas de referência do Banco Central ter baixado para os 18%, os empréstimos... E o FMI aplaude isso. Sim, mas as taxas reais andam à volta dos 25% e acima dos 25%. Portanto, a banca comercial continua a ser um parceiro muito controverso da economia real de Moçambique. Depois já há os avisos habituais em relação à consolidação fiscal, nomeadamente no aspecto das despesas, na questão da receita, na questão, portanto, do IVA, das isenções do IVA. O FMI insiste que a folha salarial continua muito elevada, e, finalmente, a questão que parece já um disco riscado. A questão das dívidas ocultas. Sem o esclarecimento das dívidas ocultas, não há negociações. O FMI diz que será essencial para estabelecer a confiança
e o encorajamento do investimento privado. Exatamente. Por isso, que outras palavras dizer que para esclarecem já este assunto. Claro, claro, e isto é extremamente importante, e para quem vagamente esperava que o FMI tivesse mudado de posição, este comunicado é muito contundente e é muito direto e mostra quão difícil está a situação. Mais uma das linhas de análise do Fundo Monetário Internacional é que, a manter-se a atual situação, só se vislumbrarão progressos a partir de 2023, quando começarem a chegar os primeiros dinheiros da exploração do gás. Por exemplo, em relação ao crescimento para o ano de 2018, o FMI estima que eventualmente o crescimento crescerá abaixo dos 3,7%, que é a taxa de crescimento estimada para 2017. Portanto, não são boas notícias aquelas que nos trouxe a missão do Fundo Monetário Internacional, que esteve aqui no final do ano passado. Fala também da questão também já discutimos um pouco aqui, da reestruturação das empresas públicas em dificuldades. É um assunto que não ficou de fora no comunicado do FMI. Segundo o FMI, será fundamental para melhorar a eficiência eficaz nas perdas financeiras. É um exemplo do que está a acontecer na IDM, MCL e TDM. Sim, e estamos já há a ver, uma lei que está no Parlamento para estruturar. Estamos a ver as dificuldades que os gestores que foram contratados para começarem a cortar a direito nessas empresas estão a enfrentar. Para já, na linha de fogo, está o administrador da EDM, que alterna os anúncios de novos financiamentos ao setor energético de Moçambique com abaixo assinados cartas a denunciar problemas de gestão no interior da EDM. É um tema que vamos abordar aqui. Que muitas vezes são traduzidos não por má gestão, mas porque ele está a tentar fazer as coisas de forma diferente. Na minha perspectiva, em breve vamos começar a ver o mesmo tipo de ataques contra o gestor da MCL e da TDM, porque uma das alternativas para viabilizar as duas empresas é também fazer grandes cortes, fazer grandes mudanças radicais no modelo de negócio das duas empresas. E isso significa também cortar muitas gorduras, cortar muitas ineficiências, como todas as empresas públicas precisam em Moçambique. Por exemplo, até agora não se teve essa coragem em relação à nossa companhia aérea nacional, e todos sabemos dos problemas de que enferma esta companhia e também das medidas radicais que precisam de ser operadas nesta companhia. Portanto, o governo de Moçambique concorda em princípio com as análises do FMI, mas depois, quando chega ao momento da verdade, tem dificuldades em implementar estes planos. Mais soluções tipo privatização, venda, não são as mais acertadas, uma vez que, e a teoria diz isso, não se pode ou não se deve vender em baixa. Portanto, não se podem vender ou não se devem vender os ativos ao desbarato, que seria o que iria acontecer nesta situação. Por exemplo, vemos o cenário do transporte público urbano. O governo não extinguiu as empresas públicas,
de algum modo deu-lhes algum oxigênio, mas claramente está a tentar potenciar o setor privado para um novo patamar de serviço ao público, por forma, exatamente, em última análise e no fim do dia, se pôr em causa o setor público do transporte, embora isto, em termos teóricos, tenha outra implicação. Ou seja, pode o Governo, pode o Estado demitir-se de providenciar determinados serviços básicos à população, nomeadamente a água, nomeadamente educação, saúde, transportes. Portanto, o Estado não pode definir que tudo é privado e que tudo tem que ser pago numa base de cálculo de custos e, portanto, fazer-se uma operação ou uma equação de forma rentável no sentido de que estas empresas têm que dar luz. Não é assim que estes setores funcionam, não é assim que estes setores funcionam na maior parte do mundo. Ou seja, o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades em setores chaves. Fernando Lima, voltamos na segunda parte para discutirmos um pouco Mateus Magala e Rogério Zandamela. Para os ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte e última dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, falávamos anteriormente do gestor da EDM e também da DMCL, e de algum tempo esta parte, Mateus Magala, PCA da EDM, e também o governador do Banco de Moçambique são sistematicamente alvos de ataques em certos setores. Como é que olham? São justos esses ataques a esses dois gestores? Eu diria que, do ponto de vista da comunicação de ambos os gestores, eventualmente eles põem-se um pouco a jeito, por motivos diferenciados, uma vez que cada pessoa é como cada qual, como se costuma dizer na gíria, mas tem alguns antecedentes que os fazem ou que fazem encontrar muitas similitudes entre ambos. São pessoas fortes, a quem foram dados grandes poderes de decisão nos seus setores, quer no Banco Central, quer na EDM. Logo este fator, ou seja, de dois elementos que, sem serem ministros, têm estes poderes e que fogem, digamos, ao tradicional lobby político, ao jogo das influências políticas, coloca estas duas pessoas como grandes alvos a abater, uma vez que em Moçambique toda a lógica é tudo que pertence ao sistema é alvo do tráfico de influências, é alvo dos diferentes lobbies, das diferentes hierarquias que acabam invariavelmente no Presidente da República ou no Presidente do Partido, que neste caso é a mesma pessoa. De algum modo, o próprio Presidente da República tem inviabilizado esta lógica, nomeadamente mantendo a confiança nestes dois técnicos, não dando ouvidos a 100% às críticas que lhe fazem chegar, à maldicência que lhe fazem chegar a propósito destas duas pessoas, portanto, permitindo que estes dois quadros continuem a exercer as suas funções de mãos livres. Claro que não sem que haja alguns estilhaços no meio do percurso que tenham atingido ambos os quadros perante algumas medidas temerárias que tomaram. No caso do administrador
da EDM, o facto de ter levado a concurso público a escolha dos gestores, dos administradores da companhia, o facto de ter destruído a rede de terciarização de serviços dentro da EDM, ou seja, até para alugar um carro, para se ter um carro dentro da EDM, isto era um serviço de aluguer à própria companhia. Para reparar uma luz numa rua de uma cidade moçambicana, também havia outra empresa para reparar a luz, para lançar cabos, enfim, um esquema que foi... Eu não estou a dizer que a terciarização é uma má opção. Agora, quando a terciarização de serviços obedece a uma estratégia clientelista que, inclusivamente, não passa por preços competitivos, não passa por melhor prestação de serviços, então aqui há outros objetivos na terciarização de serviços. Mais depois começa-se a ver quem são as pessoas que estão nessas companhias e percebe-se que é sempre o mesmo lobby político que se beneficia desses... Então, acha que são essas reformas profundas que estão a oferecer resistência de algumas pessoas, estão a perder privilégios dentro dessas... Exatamente. Agora, estas pessoas que vêm destas torres de marfim, como o Banco Africano de Desenvolvimento, como o FMI, de algum modo também não têm o tato e a sensibilidade que muitas vezes é necessário ter para implementar determinadas medidas. Nomeadamente, é importante que estas pessoas, ao contrário de pensar tenho as costas quentes porque sou apoiado pelo Presidente da República, seria melhor se dissessem tenho a opinião pública do meu lado e também tenho o Presidente da República do meu lado. Todas estas pessoas têm o seu quê de arrogante, do seu nariz empinado e, portanto, têm algumas dificuldades em compreender que a opinião pública é um aspecto extremamente importante nesta gestão. Ter ao seu lado, por exemplo, os média é outra componente importante. E, portanto, os próprios gabinetes de comunicação e imagem têm que ter um pouco a percepção que estão perante outro tipo de gestores e deviam providenciar um aconselhamento diferente ou uma estratégia de comunicação diferenciada. Por exemplo, quando o gabinete de comunicação da EDM reage de forma arrogante à não informação sobre os salários do Conselho de Administração, eu acho que isto é uma grande gafe. Claro que depois a direção da empresa tem que correr atrás do prejuízo para justificar que aqueles números não são bem assim, que afinal há mais administradores, que afinal não são 12 meses, mas há o subsídio de férias, há o subsídio de fim do ano. Portanto, e afinal há administradores reformados que também estão no mesmo pacote. Exatamente. Portanto, têm sido cometidos vários erros. Agora, não deixa de ser verdade que estamos perante dois executivos que têm uma nova visão de como levar em frente as tarefas para as quais foram nomeados. Eventualmente, o gestor da TDM e da MCL vai começar a sentir as mesmas dores de estômago quando começar a implementar essas políticas. Não obstante, passe o termo, o Mohamed Rafik é um pouco o macaco velho nestas questões, uma vez que já passou pelo governo, conhece bem o ambiente, tem um bom savoir-faire em termos de relações públicas e, portanto, não tem não está no mesmo tipo de situação de Magala e de Zandamela, que passaram muitos anos fora
fora de Moçambique, e é a sua primeira exposição a esta máquina de governo que é triturante, é extremamente ofensiva para quem não obedece às regras tradicionais do jogo, que é, primeiro vem a política, primeiro vem o lobby a favor do Partido Frelimo e todos os afiliados do Partido Frelimo, e depois vêm todas essas outras coisas. O antigo governador comentava nos corredores do 11º Congresso da Frelimo que seria muito difícil trazer o Zantamela para o nosso lado. Claro, e bem, a outra evidência é que Zandamela não foi a primeira escolha, e o sítio onde o governo andou a pesquisar foi exatamente o mesmo mercado, e as pessoas contactadas acharam por dentro não aceitar, porque sabiam ao que vinham, sabiam o ninho de víboras que vinham encontrar ao aterrarem em Maputo. Eu posso imaginar a fila, a bicha de personalidades, de governadores, de líderes políticos que se formam à porta dos gabinetes de ambos os gestores, porque os contratos, por exemplo, com a EDM, são contratos verdadeiramente milionários. O PCA da EDM está sentado num budget de 900 milhões de dólares. Aqui é que dá para perguntar, crise, qual crise? Uma instituição moçambicana que está a gerir projetos de 900 milhões de dólares não tem mãos a medir. E por isso mesmo, quando uma instituição tem 900 milhões de dólares a gerir, se queremos gerir bem esses 900 milhões, se não queremos escândalos, e quando uma pessoa também fala de escândalos, escândalo não é sinónimo de que foi dinheiro para o bolso, não. Significa executar bem os projetos, executar bem, tecnicamente, esses mesmos projetos. Para se executar bem os projetos, tem que se trazer empresas, tem que se dar os projetos a empresas de grande reputação, a técnicos de crédito firmado, e não fazer o lobby habitual de se dar o contrato a uma empresa que depois vai subcontratar outra empresa, nomeadamente aqui no mercado sul-africano, que é como fazem uma grande parte das empresas chamadas moçambicanas. Fernando Lima, vamos ao outro tema. Começa a segunda-feira, inicia o CASP, sob o lema Fazer Negócios em Moçambique, o quadro regulatório e papel de atores relevantes. Que grandes questões Fernando Lima acha que devem ser levantadas? O que espera ouvir do governo que estará lá ao seu mais alto nível? É o Presidente da República que vai dirigir o encontro. Bem, a expectativa que existe é que este encontro entre o setor privado e o governo facilite o ambiente de negócios, em Moçambique, nomeadamente do ponto de vista regulador. Isto tem a ver com questões legais, mas não só, porque muitas vezes não são apenas as questões legais que impedem um melhor clima de negócios. Práticas, é preciso eliminar práticas, ou é preciso alterar determinadas práticas que tornem o negócio mais rentável, mais eficaz. Estas são as grandes palavras. Agora, como é que isto se deve verificar? É preciso ver também, de parte a parte, onde estão os problemas. Por exemplo, muitas vezes é feita esta crítica ao setor privado moçambicano, que de algum modo quer ser levado ao colo pelo governo. Ora, esta percepção também tem que ser afastada, ou seja, os homens de negócios moçambicanos, as empresas moçambicanas precisam de apoio, mas apoio não é sinónimo de ser levado ao colo. Por exemplo, fala-se muito da famosa lei do conteúdo local. Há muito ceticismo
de que a lei do conteúdo local é uma forma, digamos, mais sofisticado do lobby político que falámos anteriormente, ou seja, em nome do conteúdo local, temos que agarrar numa série de empresas moçambicanas e transformá-las administrativamente em contraparte de projetos relevantes. É assim, nós temos que potenciar a nosso setor da produção de carne de frango para abastecer estes projetos. Não é dizer temos 4 empresas que foram eleitas para fornecer carne de frango e depois dá-se meia volta e o frango está a vir do Brasil e está a vir da África do Sul, porque essas empresas moçambicanas eleitas, o seu gestor continua sentado em Maputo a ver os cifrões na sua conta bancária, mas o fluxo dos frangos não vem das suas propriedades, dos seus aviários, vem dos aviários dos sul-africanos e dos brasileiros. Ora, isto não faz crescer a indústria moçambicana. E isto também tem que ser dito com toda a franqueza. Temos que potenciar, e eu penso, por exemplo, eu dei o exemplo do frango, porque penso que estamos muito perto de chegarmos a uma situação de sustentabilidade do setor, de testar a capacidade deste setor de ser autossuficiente em termos do abastecimento ao mercado local. E quando eu digo os frangos, há outros setores que têm que se colocar na mesma fasquia, fazer casas pré-fabricadas, frescos, pesca, enfim, toda uma série de setores, por exemplo, da cadeia de logística que podem potenciar essas empresas moçambicanas. Agora, deve ser todo o modelo que foi utilizado para a TET, eu penso que é contraproducente, porque na maior parte dos casos foi isso que se verificou. Íamos ao terreno e víamos as empresas sul-africanas a trabalhar em TET. No entanto, os contratos tinham sido garantidos através do lobby político a empresas moçambicanas. Portanto, aquilo que eu espero é que haja este olhar, olhos nos olhos, e para que haja a flexibilidade do Estado, do Governo, de facilitar a vida do setor do tecido económico moçambicano, mas também o tecido económico moçambicano reconhecer as suas fragilidades, e não basta reconhecer as fragilidades, é preciso aceitar os desafios e, sem se procurar dar uma resposta global e total a todo o tipo de situações que se colocam, em algumas questões chaves, dizer-se é preciso avançar, temos esta capacidade e, portanto, eu espero que a CASP não se transforme num grande muro de lamentações, como em ocasiões anteriores isto se verificou. Ou seja, esta é a nossa grande oportunidade, estão ali todos os ministros, está ali o Presidente da República, é agora que chegou a nossa vez. Aliás, hoje fui informado que havia uma perspectiva de haver 700 participantes, agora há 1000 participantes, estão encerradas as inscrições para participação na CASP. Portanto, há esta grande expectativa que agora, esta é uma das oportunidades que eu tenho de vir a expor ao Governo qual é o meu problema, sem solicitar a habitual audiência com o Ministro do setor onde eu estou inscrito. O outro tema, Fernando Lima, que vai ser discutido lá no CASP tem a ver com acesso à terra em Moçambique, procedimentos da terra como ativo. A África do Sul está a discutir isto. Acha que o país está preparado para avançar
para a privatização da terra, um assunto que está sempre amarrado a questões ideológicas, ou podemos evoluir para uma situação em que a terra pode ser usada como colateral? Acha como é que deve ser discutido este tema na segunda-feira? Esta semana eu estive numa reunião de 2 dias sobre agricultura e a questão da terra era um dos assuntos. E foi dito nesta reunião que este assunto continua extremamente volátil. Mal alguém levanta o braço e venha defender qualquer solução que vagamente cheira a privatização da terra, esta pessoa é vista como inimigo das conquistas, da herança, da luta de libertação nacional. Então, este continua a ser um tema extremamente armadilhado. Digamos que é um tema que, se uma pessoa toca, logo se transforma num grande problema. E em vez de se tentar avançar, de se escalpelizarem modelos, alternativas, a nossa própria experiência em relação ao uso da terra, qualquer sugestão que possa parecer que alguém está a defender portanto, digamos que não há um debate aberto, franco, desarmadilhado desta questão. Logo, eu sou cético, acho que ainda tem que passar algum tempo por cima desta questão, que os conflitos se agudizem mais para discutirmos seriamente. Por exemplo, talvez a questão do cadastro, a questão da atribuição e clarificação dos títulos de terra, os doados. Isto venha ajudar ou venha pressionar a discussão sobre a terra, porque como está a situação é claramente um debate armadilhado, e isto não é saudável, e não é possível uma discussão saudável com todos os intervenientes neste processo. E isto tem a ver com associações de camponeses, com associações empresariais, com elementos dos partidos políticos, nomeadamente do partido político que conquistou a independência enquanto movimento de libertação, com um próprio esclarecimento dentro da Frelimo sobre estas questões da terra, porque, para dar um exemplo fora da questão da terra, aqui há 2 anos, falar de descentralização era falar do inimigo, e por isso Gil Sistac teve que ser morto, porque falou de descentralização e disse que havia acolhimento constitucional em relação à descentralização. Portanto, temos que também tirar alguns medos em volta da questão da terra, e tirar os medos em relação à questão da terra não quer dizer que tenhamos que avançar para um modelo puro de privatização. Há muitos outros modelos, há tantas experiências internacionais como existem em relação à descentralização, que podemos testar, que podemos tentar implementar e ver de que maneira eles podem ser aplicados. Porque, no fim do dia, uma resolução correta da questão da terra pode resultar também numa melhor produtividade e aproveitamento do território que temos ao nosso dispor. Vamos fechar, Fernando Lima. Últimos dias de campanha eleitoral em Nampula, tira temas entre a Miss Cololo e o candidato da Renamo, Paulo Vaian. Bem, eu tenho prestado alguma atenção a ambas as campanhas e, infelizmente, praticamente não vejo nada de novo para além daquelas promessas completamente irrealistas para aquilo que é o quadro de atuação da pessoa que for eleita presidente do Conselho Municipal. Eventualmente, o candidato da Renamo e a contramão do namoro
que está a haver entre a Frelimo e a Renamo por causa de todas as conversações tem sido mais incisivo nas asneiras de campanha que habitualmente a Frelimo comete, nomeadamente a tentativa de manipulação de determinados setores profissionais, a utilização de bens do Estado. Penso que o candidato da Renamo tem estado bem e se calhar ainda vai ser criticado pela direção da Renamo, que neste momento parece o grande aliado do Partido Frelimo. Grande aliado do Partido Frelimo, e o Partido Frelimo endossou, ou melhor, aconselhou a sua bancada para viabilizar cabeças de lista. Bem, eu acho que isto é um passo muito importante, muito sensível em relação a todo o debate, eleição direta e eleição indireta. Eu penso que, havendo a clara indicação que o cabeça de lista é o governador, é o autarca, é o administrador do distrito, de algum modo o eleitor está a votar também naquela pessoa para ser o líder da província, do distrito e da autarquia. Digamos que é a Frelimo a emendar a mão, uma vez que até agora, e isso não foi desmentido, Afonso de Acama tem dito que o seu partido era a favor da eleição direta de governadores, autarcas e administradores distritais. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos cuidou da parte técnica. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.